Ah, Jesus, nada nos atrai tanto quanto a Tua presença. Nada desejamos mais, Senhor, do que a Tua presença em nossas vidas. Por isso, toma o Teu lugar em nossas vidas. Seja entronizado nessa noite. Que esse culto seja, Senhor Deus, expressão de corações que reconhecem a Sua grandeza e o lugar que Jesus deve ocupar em nossos corações. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos, manifesta Jesus em nossas vidas, nos revela Jesus, para que essa experiência faça de nós novas pessoas e nos alinhe, Pai, dentro do Teu propósito para a nossa vida, para essa igreja, para que a Sua vontade, Deus, se manifeste em nós e através de nós, que venha o Teu reino, que o Teu nome seja exaltado desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, pode se assentar. Quero saudá-los na graça e na paz de Jesus. Amém. Sobre o tema que vamos falar nessa noite, é esse que está posto à frente, digno de adoração. E ele é baseado no livro de Apocalipse, principalmente nos capítulos 4 e 5, cujo objetivo aqui nessa noite não é trazer um conhecimento intelectual, mas de fato que o Espírito Santo ele abra os nossos corações para que a gente tenha uma percepção clara do lugar que Jesus deve ocupar em nossos corações. E ao dizer isso, eu penso que muitas pessoas aí fora enxergam Jesus apenas como um líder religioso, mas para nós, a gente sabe quem Ele é, o Deus que sempre existiu, somente Ele que traz a plena alegria aos nossos corações, porque afinal de contas, é a Ele que nós desejamos, é Ele que nós queremos em nossa vida, Ele é a razão, na verdade, do nosso existir. João ele está na ilha de Patmos, que é uma pequena ilha que hoje equivale à Turquia. E durante o seu exílio, ele recebe uma revelação que, nas suas próprias palavras, é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para revelar as coisas que em breve hão de acontecer. E ao dizer isso, João estava vivendo há muitos anos atrás, como a gente bem sabe, já passamos muitos anos desde essa revelação. E se naquela época estava prestes a acontecer, imagine agora, quando a gente olha o cenário mundial e a gente vê como as coisas têm mudado tão apressadamente, guerras, fenômenos naturais, terremotos. Está certo que alguém poderia dizer, alguém mais cético, mas isso sempre existiu. Mas, independentemente disso, nós sabemos que a cada dia que passa, o propósito de Deus para a humanidade chega mais perto. Se aproxima cada vez mais o propósito de Deus na consumação dos séculos para que a vontade de Deus se cumpra na vida daqueles que creem e o seu juízo venha sobre aqueles que não creram na palavra de Cristo. Porque é bem verdade que muitas pessoas andam por aí como se nem existisse Deus, vivendo a sua vida como bem quer e bem entende. E o livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, ele fala que um dia Deus vai julgar cada um por tudo aquilo que disse e por tudo aquilo que fez. Então, quando o livro de Apocalipse chega até nós, mais recente do que nunca, ele vem com essa mensagem, tentando abrir os nossos olhos para essa revelação de Deus. O que Deus espera de nós, qual a sua vontade para os filhos dele, como nós, na atual geração que nós estamos vivendo agora, nós devemos viver, o que dita a nossa existência, o que é mais importante para nós, quais os nossos objetivos. Eu sei que todos nós aqui trabalhamos, estudamos, fazemos um monte de coisa, desempenhamos papéis diferentes dentro da sociedade, mas acima de tudo isso, qual o propósito de Deus para a nossa existência? Nessa breve vida que passa tão rapidamente. Viver aos 100 anos, independentemente disso, passa muito rapidamente. Os dias voam, o ano começa, daqui a pouco já está no meio do ano, daqui a pouco está no final, Natal de novo, e os anos vão se sucedendo rapidamente.
E em tudo isso a gente precisa buscar um propósito de Deus para a nossa vida, para que a gente não perca o foco. Não perca a direção do propósito de Deus para a nossa vida, de quem nós somos e aquilo que Deus quer fazer através de nós, individualmente, mas principalmente como igreja de Cristo, nessa geração, para de fato fazer diferença. E ao pensar nisso, nós devemos voltar a atenção aqui para essa mensagem de Apocalipse, para entender, dentro dessa revelação que Deus concedeu a João, qual o lugar que Jesus Cristo deve de fato ocupar em cada um dos nossos corações. Chama a atenção esse texto, inicialmente, logo no versículo 10, quando João, ele ouve uma voz que chega até ele, nas suas palavras ele fala que é como de trombeta, e eu tenho certeza que quando ele fala isso, ele não se refere somente à altura do som que chega até ele, mas à autoridade que essa voz tem, que é a voz do próprio Deus, aquele que sempre existiu e que agora, no tempo presente, traz a sua revelação para nós, como filhos dele, como aqueles que um dia foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. E quando João se vê diante dessa revelação, a primeira atitude que ele tem é cair aos pés do Senhor, como se fosse morto. Logo no versículo 17 ele fala isso, ele cai com o rosto em terra diante dessa revelação de Deus, e coloca o rosto em terra porque não tem lugar mais baixo do que isso para ele colocar, e ele reconhece que diante dessa unção da presença de Deus e da grandiosidade de Deus, ele não tem outra coisa a fazer senão simplesmente perder todas as forças do corpo dele e colocar o rosto em terra e reconhecer que agora ele está diante do Criador dos céus e da terra. Seria de repente uma grande honra a gente estar diante de um presidente, eu sei que muitos aqui não queriam nem chegar perto dele, ou de alguém importante diante da terra, um artista, como as pessoas veem ali, já querem um autógrafo, mas não, aqui nós estamos falando da sensação de alguém de estar diante do Criador, aquele que sempre existiu, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e que agora está trazendo a revelação a João a respeito das coisas que estão acontecendo e que em breve devem acontecer. E quando João ele se vê diante de Jesus, e como eu disse, coloca o rosto em terra diante da grandiosidade de Deus, ele fala que além dele ter ficado como morto, ele fica numa situação totalmente vulnerável, quando Jesus se aproxima dele, põe a mão direita sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo. Estive morto, mas eu sou vivo e tenho as chaves da morte e do Hades. E ao pensar sobre isso, vem à nossa cabeça o fato de que muitos países aí, por ter essa semana mesmo que eu vi aquele avião hipermoderno dos Estados Unidos, tenho certeza que vocês viram, o avião que custa mais de 2 bilhões de dólares. Algumas pessoas pensando que representam a potência mundial, quando na verdade o verdadeiro poder pertence a Jesus Cristo. Ele está no domínio do universo. As gerações vêm, as gerações vão e passam muito rapidamente. Algumas pessoas, por causa do dinheiro que têm, por causa do poder ou de um avião, pensam que têm o poder, quando na verdade o poder pertence a Deus. E aqui, João está tendo uma revelação de Jesus. No capítulo 4, ele fala que ele foi envolvido ali pelo Espírito Santo, ele se achou no Espírito. Ele olha para o céu e ele vê uma porta aberta no céu, e ele em Espírito, ele é levado até a presença de Deus. E ele fala que no céu ele viu um trono, um grande trono, e alguém sentado naquele lugar. Talvez por falta de palavras ou de dificuldade de colocar em palavras humanas aquilo que ele está vendo, ele fala que quem está sentado no trono é semelhante ao jaspe e ao sardônio, que são pedras preciosas. O livro de Timóteo fala que Deus habita na luz inacessível,
Então não chama muito atenção, mas também, por outro lado, não é de se admirar que ao olhar para o trono, ele percebe que ali a luz, porque Deus habita na mais perfeita luz. Não há uma preocupação de João de tentar descrever Deus em palavras humanas, ou talvez dizer que ele tem um aspecto físico semelhante ao nosso. A preocupação não é essa, mas ele está simplesmente rendido diante da presença de Deus, sabendo que ele está diante de alguém que é o controlador do universo inteiro. E ele começa a descrever, usando as suas palavras, aquilo que ele está vendo. Ele fala que ao redor do trono havia um arco-íris, como se fosse uma esmeralda. Ele fala que daquele trono, isso lembra muito aquela passagem do Antigo Testamento, quando o povo estava ali no Sinai. Ele fala que ao redor do trono vinha trovões, relâmpagos e vozes. Ele fala também que diante do trono tinha 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus, representando aqui um número de perfeição. Ele fala também que havia ali na frente um rio de cristal, muito transparente, algo lindo que nós não temos parâmetro ou alguma coisa aqui para comparar. Ele fala que ao redor do trono havia 24 anciãos, que eles estavam vestidos de branco, diante da presença de Deus, que eles tinham coroas na sua cabeça, representando um domínio ali sobre a criação, dentro daquilo que Deus está permitindo para cada um deles, porque Deus controla o universo inteiro. Essa é a grande verdade. E o texto fala que também havia 4 seres viventes, e nos chama a atenção o fato de que João diz que esses 4 seres viventes, capítulo 4, versículo 8, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O tempo passa, milhares de anos passam, mas eles não conseguem dizer outra coisa na presença de Deus. Eles dizem constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E alguém poderia dizer: mas por que eles fazem isso constantemente, sem parar? Eu digo para vocês que eles não são obrigados a fazer isso. Eles fazem isso porque eles têm uma noção da presença de Deus, de quem Deus é. E diante dessa revelação de Deus, dessa unção que chega até eles, que é manifesta por meio deles estarem ali diante da Shekinah de Deus, eles têm uma compreensão de quem Deus é. Muitas pessoas, quando veem um artista, como eu dizia aqui agora há pouco, vocês sabem que às vezes acontece isso, as pessoas choram, querem um autógrafo, ficam desesperados. Imagine alguém estar na presença do Criador dos céus e da terra, daquele que vive para todo sempre. E quando Deus traz essa revelação para João, Ele está querendo fazer com que as igrejas que recebessem essa mensagem tivessem essa percepção. Sabe por quê? Porque há um risco de nós, enquanto nós estamos vivendo as nossas vidas, fazendo as nossas atividades, que não é errado fazer, precisamos trabalhar, precisamos estudar. Quem está casado precisa fazer as coisas do casamento, como dizia o apóstolo Paulo. Mas nós não podemos, como filhos de Deus, achar que o foco da nossa existência está nessas coisas. É um grande erro a gente pensar que a nossa existência se resume a isso, a essa vida passageira que, se nós vivermos, como eu disse, 100 anos, passa muito rapidamente. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para algo muito maior. Nada preenche o nosso coração ou dá um sentido à nossa existência como a presença de Deus. Eu sei que muitas pessoas aí no mundo vivem como se Deus não existisse, e essa é a grande verdade, mas porque não conhecem a presença de Deus. Não há parâmetro, não há nada, não há um prazer nesse mundo que nós podemos encontrar, que nós podemos dizer que se compara à presença de Deus. E isso precisa estar em nosso coração.
Sabe por quê? Porque quando vierem as dificuldades, vierem as lutas, vierem os desafios que nós precisamos enfrentar, a gente precisa saber que acima de tudo isso está a fé que nos move. Está essa crença em Deus que faz com que cada dia da nossa vida a gente levante com sentido para viver. Isso nos ajuda a vencer as dificuldades. Sabe por quê? Quando você estiver enfrentando alguma coisa, você pensa, o que é isso diante daquilo que Deus tem preparado para mim? Não é absolutamente nada. Sabe o que a gente precisa como cristão? É ter uma percepção de fato dessa presença de Deus que esses 4 seres viventes estavam tendo. E o texto fala que enquanto esses 4 seres viventes adoravam a Deus, dizendo essas coisas, os 24 anciãos, capítulo 4, versículo 11, diziam, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Eles adoram o Criador do universo. Eles adoram aquele que trouxe tudo à existência, o Deus que sempre, sempre, sempre existiu. Há bilhões e trilhões de anos, enfim, é linguagem humana para definir aquilo que não dá para dizer em palavras. Deus sempre existiu. E, no entanto, aprove a Ele se revelar a nós no tempo perfeito para que nós pudéssemos participar da Sua glória. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso com os olhos bem abertos para as realidades espirituais pelas quais nós somos chamados para viver. Cada um de nós aqui, não somos apenas mais um. Estamos vivendo aqui no meio de 8 bilhões de pessoas, só mais um? Não, não somos mais um. Cada um de nós aqui carregamos essa mensagem dentro de nós. Cada um de nós aqui carregamos dentro de nós o Espírito Santo e somos chamados para viver esse reino. Mas para viver o reino, nós precisamos ter uma visão clara a respeito da realidade espiritual. E muitas vezes eu reconheço que essa visão tem faltado para nós. Sabe por quê? Porque conseguimos passar uma semana inteira sem ler a palavra de Deus, sem buscar a presença de Deus. Às vezes fazemos um monte de coisa durante o dia, não é verdade? Todas as nossas atividades que sabemos que precisamos fazer, sim, temos responsabilidades, mas nós jamais deveríamos esquecer que o foco da nossa existência é justamente aquilo que nós não encontramos na matéria, mas o reino de Deus, o mundo espiritual para o qual Deus nos chamou. E se não existisse isso, o apóstolo Paulo diz que nós seríamos de todos os homens os mais miseráveis. Sabe por quê? Viver uma vida de restrições, ficar indo para a igreja aos domingos, as pessoas te fazem o mal, você responde com o bem. Se tudo isso fosse algo sem sentido assim, a vida cristã não faria o mínimo sentido. Mas já que nós sabemos que essa revelação é verdadeira, já que nós sabemos que esse conhecimento que nós temos, o mundo lá fora não tem, nós precisamos levar a sério esse conhecimento e viver o Evangelho de Deus. Nós precisamos disso, para que de fato esse Evangelho faça sentido em nossa vida e nós não sejamos simplesmente meras pessoas vivendo uma religião, porque esse não é o propósito de Deus, nem para mim, nem para você. O propósito de Deus é que nós conheçamos o Evangelho e vivamos o Evangelho na plenitude dele, como Deus planeja para mim e para você. Na continuidade das revelações, João, ele olha para o trono e ele percebe que aquele que está sentado no trono tem um livro na mão, selado com 7 selos. E o texto fala que João, quando ele percebe que o ancião chega diante dele, isso está no versículo 2. Ou melhor, um anjo diz, um anjo poderoso chega proclamando em alta voz: quem é digno de receber os selos e de abrir o livro? Quando esse anjo poderoso começa a proclamar, quem poderá abrir esse livro que está nas mãos daquele que está assentado no trono e tirar também os seus 7 selos, aí o texto fala que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e nem sequer olhar para esse livro. E o texto fala que João, ele chorava copiosamente, ele chorava desesperadamente, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, havia alguém digno de abrir o livro. E a palavra para esse termo chorar, no grego,
é a palavra claio. Sabe o que essa palavra significa? Não é simplesmente chorar, aquilo que o povo chama de lágrimas de crocodilo, mas é um choro quando alguém está num velório porque morreu alguém da sua família ou alguém que a pessoa ama demais. Então a pessoa chora desesperadamente. Esse era o tipo de choro que João estava chorando, porque ele olhava e não havia ninguém digno para abrir o livro. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, foi a idade que eu tinha quando meu pai faleceu. Naquela época, o povo tinha costume de levar pessoas nos velórios para chorar. Tem pouca gente chorando lá, peraí, vamos pegar umas mulheres aqui? Por que mulher, né? Poderia ser homem, né? Pegava algumas mulheres, vamos lá chorar. Pegava aqui algumas mulheres, levava lá, e as mulheres ficavam lá chorando, chorando. E havia também, para vocês verem como eu não sou tão novo assim, algumas pessoas eram contratadas com dinheiro para chorar. Olha, quanto que está aí para chorar durante meia hora ou 1 hora? Aí combinava lá o preço, as pessoas iam lá no velório e ficavam lá chorando. Mas esse não é um choro verdadeiro. Esse não é um choro que João está sentindo aqui. O choro de João é um choro de desespero mesmo, porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Aí sim, o ancião chega diante dele. Isso está no versículo 5 do capítulo 5. E ele diz para João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E aqui eu preciso fazer uma pequena observação. Por que João viu um cordeiro que parecia ter estado morto? Ele enxerga Jesus. Ele percebe nas mãos dele as marcas pelo sacrifício que um dia ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Porque não foi barato o preço. Jesus, ele paga com a sua própria vida o preço da nossa redenção. Foi caro, caríssimo. Jesus, ele recebeu um novo corpo, mas ele faz questão de levar pelos séculos dos séculos as marcas do sacrifício pela nossa redenção, por fato da gente poder voltar a Deus e ter novamente comunhão com Ele. E quando eles olham e veem aquele cordeiro que parecia ter estado morto, os 24 anciãos, capítulo 5, versículo 9, eles começam a cantar um cântico novo, e eles dizem, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quanto aos anjos que estavam na presença de Deus e viram esses 24 anciãos adorarem o Cordeiro, o versículo 12, eles cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E na sequência João diz, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram, amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Ele é digno de adoração. O universo inteiro precisa reconhecer que Jesus é digno de adoração. Porque Ele venceu e Ele conquistou o caminho, como nós cantamos aqui, Ele rasgou o véu e Ele abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso a Deus. Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz
que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É Ele que nos leva ao propósito perfeito de Deus, à concretização do plano de Deus para aqueles que um dia crerão, para os filhos dele, para que vivam com Ele eternamente, pelos séculos dos séculos dos séculos. Tem um escritor americano chamado William Kenyon, que ele fala que as pessoas recebem um nome grandioso de 3 maneiras. Primeiro, seria o fato de, pense por exemplo, o príncipe Charles. Quando ele nasceu, ele já não era um bebê importante? Não, bebê, tem milhares de bebês na Terra, mas ele era importante por quê? Porque ele nasceu na família real. Possivelmente a chupeta dele era até de ouro, né? Um bebê diferente. Então a pessoa às vezes já nasce, entre aspas, importante. Algumas pessoas recebem também um grande nome por doação, porque receberam no decorrer da sua vida de alguém, às vezes até por adoção ou qualquer outra forma, um grande nome. Mas há uma terceira maneira da pessoa receber um grande nome, sabe qual é? Por conquista, por aquilo que ela fez. E eu quero dizer para vocês que Jesus de Nazaré, Ele conquistou esse grande nome que Ele tem. Ele é digno de adoração, porque Ele conseguiu esse grande nome por meio das 3 maneiras. Ele recebeu esse nome porque, primeiro, que Ele nasceu como Filho de Deus, Emanuel. Como Filho de Deus, Ele merece adoração. Não é à toa que os magos, logo quando Ele nasceu, foram lá visitá-lo para adorá-lo. É isso que o texto diz. Depois, o texto fala também em Filipenses que Deus lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E por isso também Ele deve ser adorado. E por último, sabe como Jesus Cristo conquistou esse grande nome? Colossenses 2,15 diz que Jesus estabeleceu o seu reinado sobre principados e potestades, derrotando-os na cruz do Calvário. De maneira que Jesus tem todo o poder do universo. Amém? O poder pertence a Jesus. E Ele é digno de adoração. Nós precisamos entender isso, porque isso vai mudar o norte da nossa existência. Nós temos uma tendência de olharmos às vezes para as circunstâncias e às vezes nos desanimarmos durante a nossa vida, e isso é normal. Mas eu quero dizer para você que se você tiver um olhar na cruz do Calvário e você reconhecer o lugar que Jesus tem no universo, e Ele deve ter em cada uma das nossas vidas, nós passaremos pela vida de uma maneira muito mais fácil. Sabe por quê? Isso está acontecendo na minha vida. O que é isso diante da grandeza de Deus? O que é isso? Dificuldade financeira, o que é isso diante da grandeza de Deus na minha vida? É isso que nos move. É isso que fazia com que os apóstolos, às vezes quando eles estavam apanhando, tomando chicotada nas costas, eles ainda conseguiam dar risada. Parece maluco, né? Está apanhando e está dando risada. Mas por quê? Porque eles creem verdadeiramente no Cristo ressurreto. Aquele que nem a morte conseguiu deter. Esse era o norte da vida dos apóstolos. E esse deve ser o norte da nossa vida também. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Nada disso é mais importante do que a mensagem do Evangelho da cruz de Jesus. O Novo Testamento inteiro, durante várias passagens, mostra que quem descobre o caminho do reino, escolhe o reino acima de qualquer coisa. Aquilo que Deus tem planejado para nós, no céu, na eternidade, é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Jamais subiu ao nosso coração aquilo que Deus tem planejado para nós. As lutas dessa vida não são para se comparar com aquilo que Deus tem projetado para nós. Nem de perto. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, foi para pagar o preço para que nós tivéssemos acesso ao verdadeiro Evangelho de Deus. Para que nós tivéssemos acesso a uma esperança de viver na eternidade com Cristo. Já está mais do que claro que nós não podemos nos apegar à nossa vida, ainda mais num mundo onde guerras e guerras estão acontecendo e vocês veem pela internet
Daqui a pouco um barulho, uma explosão, 100 pessoas morrem de uma vez só, 300 de uma vez só. Então a vida humana, nós não podemos nos apegar a ela. Nós devemos andar por algo acima de tudo isso. Acima até mesmo da nossa vida ou acima das circunstâncias. Porque se nós vivermos como as pessoas lá fora vivem, morrendo de medo de morrer ou das coisas acontecerem, nós não estaremos vivendo como filhos de Deus. O Filho de Deus é aquele que se fortalece na palavra de Cristo, que crê no Evangelho de Jesus. Aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração pelos séculos dos séculos. Nós precisamos entender que quando nós, como igreja, nos reunimos e adoramos a Jesus, a nossa adoração está simplesmente sendo unida à adoração que está sendo feita lá no céu. Juntamente com os 4 seres viventes que dizem Santo, 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 eternamente, porque tem noção da presença de Deus. Mas como que nós teremos essa revelação de Deus em nossas vidas, de quem Jesus Cristo de fato é? Porque eu digo para vocês, Ele é maior do que a gente pensa. A eternidade é pouco para a gente conhecer plenamente aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é maior. Por mais que a gente pense grande, Jesus Cristo é maior. Por mais que eu saiba que Deus pode fazer o impossível na minha vida, Deus pode fazer muito mais. O nosso pensamento nunca será do tamanho do pensamento de Deus. A gente tem que subir para esse nível, mas nós não chegaremos, porque Deus sempre estará pensando acima de nós. É Ele quem vai mostrar para nós o melhor caminho. É isso que a gente precisa buscar durante a nossa vida, por isso nós não podemos nos alegrar e perder o foco diante das incertezas dessa vida e dos prazeres que o diabo oferece para nós. A gente tem que ter esse foco no coração. Precisamos ter o Cristo revelado dentro de nós, para que de fato a gente não viva como meros seres mortais, mas como filhos de Deus, que andam acima daquilo que o olho vê. Porque o que o olho vê, às vezes não é bom, mas a palavra de Cristo que está em nosso coração, ela precisa permanecer em nós, para que nós andemos por fé e proclamemos a palavra a tempo e fora de tempo. Em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 11, o apóstolo, versículo 10, ele nos alerta que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Como que o ladrão vem? Numa hora que a gente não espera. Não é verdade? É a hora que a pessoa não espera, é a hora que o ladrão vem. No versículo 14, Pedro continua dizendo: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Ou seja, Deus pacientemente aguarda que nós entendamos qual é, de fato, o verdadeiro Evangelho de Deus. No versículo 17, o apóstolo continua dizendo: portanto, amados, sabendo disto, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Porque a gente sabe que tem pessoas que fazem aquilo que bem querem e entendem da sua vida. Não estão nem aí, nem para Deus e nem para os homens. Nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É essa mensagem que deve estar em nosso coração, queridos. Para que nós vivamos tudo aquilo que de melhor Deus tem para nós. Não perca tempo, foque o Evangelho na sua vida, saiba que você, independentemente dos papéis que você desempenha, o mais importante é você ser filho de Deus. Esse título é maior do que qualquer outra coisa. Entre nós temos várias profissões aqui, na verdade, mas nada disso, nenhuma delas se compara a esse título que nós carregamos de ser filhos de Deus. E o Pai, Ele deseja se revelar a cada um de nós mais profundamente, para que nós cresçamos, para que nós
andemos cada vez mais confiantes naquilo que Ele tem revelado para cada um de nós. Eu procuro meditar constantemente nessas coisas e guardá-las no coração, porque eu fico pensando, né, como que a vida vai passando rapidamente, como que eu fico vendo as pessoas focando tantas coisas de uma vida que é tão passageira e que, ao final de contas, aqueles que não creem em Deus, a pessoa se mata para conseguir um patrimônio, mas não vai conseguir levar. Essa não seria uma maneira sábia de viver. Então, quando a gente coloca essa lente de enxergar a vida como filhos de Deus, a vida começa a ter novas circunstâncias, nós conseguimos viver de uma maneira diferente, temos uma palavra em nosso coração para transmitir àqueles que não conhecem o Evangelho de Deus, e carregamos uma esperança para um mundo que, infelizmente, caminha aí, as pessoas simplesmente não sabem para onde vão. Essa é a grande verdade. E que grande desafio, eu pedi para o pessoal do louvor subir, que grande desafio Deus tem colocado nas minhas mãos e nas suas mãos também. De fazer diferença, de semear essa palavra. Às vezes, eu sei que às vezes a gente quer falar do amor de Deus, mas nem todas as pessoas estão abertas para ouvir. Eu sei que uma das formas da gente fazer isso, sabe o que é? Você pega a sua Bíblia e fica ali, no serviço, ou onde você estiver, lendo ali a palavra de Deus. As pessoas ficam sedentas, elas mesmas virão conversar com você. As pessoas perceberão diferença na tua vida, porque você carrega algo que não encontra parâmetro ou significado aqui no presente, mas algo que está na eternidade. Procurei aqui nessa noite falar em palavras, aqui até reproduzindo o apóstolo João, de coisas eternas, coisas que estão muito acima de nós. E há uma dificuldade, sabe, de falar de coisas celestiais, porque elas são discernidas espiritualmente. O apóstolo Paulo nos ensina. Mas que cada um de nós tenha esse desejo no coração de pedir a revelação de Deus, para que Ele abra o nosso entendimento. Eu sei que muitas pessoas querem conhecer mais a Deus, e elas dizem, então eu vou para a faculdade de teologia. Quer ir para a faculdade? Vá. Mas não vai ser lá que você vai conhecer Jesus. Lá você vai conseguir um diploma. Se quer conhecer a Jesus, se prostre na presença de Deus e peça ao Espírito Santo que revele o Filho para você. É o Espírito Santo quem nos revela o mundo espiritual. É o Espírito Santo quem desvenda para nós tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Vamos seguir nessa fé, vamos buscar a Deus constantemente. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim e para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.